Amigos, isso aqui quase me fez cair da cadeira quando eu assisti essa live. Ela falou que teologia é discussão sobre Theos, né, que é a palavra grega para Deus, e ela diz que teologia significa, que Theos na verdade significa tudo o que existe. Ou seja, aqui com todo respeito, viajou na maionese. Eu não conheço nenhum dicionário grego do Novo Testamento. Eu consultei dois aqui, o de William Taylor e de Carlo Rusconi. Eu não consegui encontrar em nenhum deles uma definição para Theos que não seja Deus. Então, eu só posso crer que essa definição para Theos e para a teologia, isso é fruto da imaginação, não tem base linguística para isso. Deixa eu ser bem franco com você. Devido ao significado do termo teologia, né, que é o estudo sobre Deus, na verdade, aquilo que Deus revelou sobre Ele mesmo, né, porque aquilo que Ele não revelou não tem como estudar. Para mim, quem não crê em Deus e não crê no sobrenatural não é teólogo. Porque se teologia é o estudo sobre Deus e a pessoa não crê em Deus, ou tem dúvidas sobre Deus, como que ela vai ser chamada de teóloga? Academicamente, ela é chamada de teóloga, mas isso é uma incoerência, né? Uma incoerência total. Teólogo é quem faz teologia e estuda sobre Deus. Agora, quem não crê em Deus, se intitular como teólogo, incoerência total. Claramente se viu que essa senhora é tão confusa que ela chega até a afirmar panteísmo. Então você vai analisando a live dela, você percebe que um pouco ela é agnóstica, um pouco ela é ateia, um pouco ela é cristã, um pouco não é mais, um pouco é católica, um pouco não é católica, né? E aí depois ela fala de Deus, né, como sendo o grande mistério que está presente em tudo e em todos, até mesmo numa barata. Veja se tem cabimento um negócio desse. Sendo que a Bíblia, ela separa o Criador da criação. O panteísmo une as duas coisas, né? O Criador está presente na criação, ou seja, Deus não é um ser pessoal. Ele é uma forma de energia que está presente em todos os lugares. Isso é o panteísmo. A Bíblia não ensina essa barbaridade. Só para você ter um exemplo, o Salmo 19:1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então a Bíblia separa Criador de criação. Quero concluir com um pensamento de Ellen White. Ellen White foi cofundadora do Adventismo e ela era uma mulher, mas ela não se via como vítima. Ao contrário, ela era uma mulher atuante, cristã de verdade, pregava, foi cofundadora do movimento Adventista Sétimo Dia e tinha a Bíblia como a sua regra de fé. E outro detalhe interessante, Ellen White nunca sentiu necessidade de ser feminista para se autoafirmar ou buscar o seu espaço na sociedade. Para ela bastou ser feminina e cristã. E eu vou finalizar com este pensamento dela para mostrar, queridos, com todo respeito, que ao vocês ouvirem a teoria panteísta desta senhora, vocês desonraram a Deus e não terem falado nada. Ela diz na página 601 e também 602 do livro Evangelismo o seguinte: a teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é um dos mais sutis artifícios de Satanás. Vou ler de novo. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é um dos mais sutis artifícios de Satanás. Representa falsamente a Deus e é uma desonra para a sua grandeza e majestade. Quando Guevara apresentou
essa visão panteísta de Deus e vocês não falaram nada, vocês desonraram a grandeza e a majestade de Deus. Eu tenho que ser bem franco com vocês, meus irmãos e irmãs, porque coisas eternas aqui estão em jogo. E ela continua: os que continuarem a manter essas teorias espíritas hão de, sem dúvida, deitar a perder sua experiência cristã, cortar a ligação com Deus e perder a vida eterna. Não desejo isso para ninguém. Eu quero só que você reflita. Molde a sua cosmovisão pela Bíblia e não por uma ideologia política. Ideologias humanas passam. Mas como diz Isaías 40, verso 8, a palavra de Deus permanece eternamente. E eu finalizo perguntando uma coisa. Teve uma moça no final que, depois de toda a exposição de Ivone Guevara, ela disse assim, ó: linda fala, muito obrigado por suas palavras. Como assim? Obrigado por suas palavras contra a Bíblia? Obrigado por suas palavras contra a ressurreição de Jesus? Obrigado por suas palavras que apresentam a Bíblia como um mito? Obrigado por suas palavras de que não existe ressurreição de Cristo, que Cristo não ressuscitou? Obrigado por suas palavras de que Deus é uma energia presente em todos e até mesmo numa barata? Obrigado por estas palavras você está me dizendo, minha amiga? Sinceramente, não sei o que passa na sua cabeça. Só Deus o sabe. Eu espero que Ele ajude você e aos demais a voltarem à sensatez, a voltarem ao texto bíblico enquanto ainda há tempo. Obrigado, amigo internauta, por ter me acompanhado nessas duas partes. Eu não podia ficar sem comentar algo a respeito disso e vou comentar mais vezes, pode ter certeza. Eu não vou deixar mais essas coisas passarem, né? Quando eu ver alguma coisa dessas destoante com a palavra de Deus, não me interessa quem for, não me interessa filho de quem seja, sobrinho de quem seja, neto de quem seja, pai de quem seja, canal de quem seja. Propagou heresia, vai ser combatido. E eu quero aproveitar para indicar alguns livros para você precaver-se contra as heresias, né, apresentadas por Ivone Guevara, tá bom? O primeiro livro que eu já lhe indiquei, mas vou repetir: Feminismo, Perversão e Subversão, tá? De Ana Caroline Campagnolo. Esse livro é muito importante você ter. Você vai aqui desmistificar muita coisa acerca do feminismo, no sentido de que foi uma boa contribuição para as mulheres, fizeram várias conquistas, não fizeram quase nada. Você vai ver nesse livro aqui, tá? Então esse livro aqui é importante você ter. Um outro livro que eu recomendo, já que Guevara diz que a Bíblia é um mito, né, eu queria que você lesse esse livro do Craig Blomberg, A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos. Tá? Esse aqui é da editora Vida Nova. Então um livro de primeira, material acadêmico, mas de fácil leitura, que vai mostrar para você, não é, que o Novo Testamento é confiável historicamente, que ele não é mitológico, não, nem é estilo literário dele, né? A mitologia nem faz parte do estilo literário do Novo Testamento, então é um absurdo realmente. Outro livro que eu gostaria de te indicar: Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, né? Então esse livro aqui lida com certas coisas da alta crítica e mostra aqui a confiabilidade da Bíblia. Então seria bom também esse livro para você refutar esse tipo de live que não acrescenta em nada para a nossa vida espiritual. Recomendo também esse aqui, ó, Em Defesa da Fé, de Lee Strobel. Tá? Aqui vários argumentos ateístas e seculares, não é? A religião matou muita gente, né? Sendo que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas, mais que as duas guerras mundiais juntas. O cristão é isso, se Deus é amor, por que existe sofrimento? Tudo isso você vai ver. Esse aqui é um jornalista científico, né? Foi ateu e se tornou cristão e escreveu esse livro aqui, Em Defesa da Fé. Outro livro dele também muito interessante, Em Defesa de Cristo, para você provar que Cristo não é só um personagem histórico, ele era o que ele disse
o que ele afirmou ser Deus. Tá? Então esse livro também é interessante. E aqui vou recomendar também para você Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. Tá? Este livro aqui de David Koyzis, também da editora Vida Nova. Tá bom? Um outro material para você saber defender a sua fé do secularismo, do ateísmo e de seitas também. Essa enciclopédia aqui, Enciclopédia de Apologética, do Norman Geisler. Ele é um grande apologeta, escreveu uma literatura vasta demais sobre esse assunto. Então essa obra aqui é da editora Vida também. É uma obra interessante você ter. Aqui tem uma obra recente da editora Casa Publicadora Brasileira, Em Defesa da Bíblia. Por que podemos confiar nas Escrituras? É um livro muito interessante. Tá? Não é profundo, mas é de um conteúdo de extremo valor. Tá? Vai mostrar para você aqui que há profecias preditivas na Bíblia e que profecias preditivas só se explica de forma sobrenatural, não de forma natural. E um outro livro que eu vou recomendar para você, que eu tenho aqui, é... Eu até vou pegar este livro. Esse outro livro que eu recomendo para você, esse aqui, ó, A Mente Esquerdista, as Causas Psicológicas da Loucura Política. Esse livro foi escrito por um psiquiatra, tá? E que também tem experiência como psiquiatra forense. Então não é um livro simplesmente de uma abordagem, isso aqui é uma linha política falando mal de outra, não tem nada a ver. Tá? Isso aqui é psiquiatria, psicologia. Tá? Então esse livro também seria interessante. Você vai ver que a mente esquerdista revolucionária, ela começa a ter problemas ali pela adolescência. Então até você vai entender melhor as pessoas que têm essa mente revolucionária você lendo esse livro, para poder ajudá-las. E até ajudar a você mesmo se você for uma dessas pessoas. Tá bom? Então esses são alguns dos livros que eu indico para você dessa vez. Que Papai do Céu te guarde e nos vemos num próximo estudo.